Preste muita atenção nesse número. Durante 70% do tempo, o mercado financeiro faz exatamente aquilo que arranca dinheiro da tua conta. Ele fica lateral. Você passou a vida inteira ouvindo que a tendência é tua melhor amiga, que você deve operar a favor do fluxo, que você precisa surfar os grandes movimentos do mercado. Mas o que ninguém teve a coragem de te contar é que essas grandes movimentações só acontecem em 30% do tempo. Nos outros 70%, o mercado fica travado, andando de lado, moendo o dinheiro de quem arrisca adivinhar qual que é a próxima direção. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a parar de perder dinheiro e, ao invés disso, ganhar muita grana justamente quando o mercado está lateral, usando uma leitura que os grandes investidores aplicam para capturar a liquidez dos iniciantes. Fica comigo, porque o que você vai aprender hoje vai mudar completamente a tua forma de enxergar o gráfico para sempre. Show de bola, vamos direto para o que interessa. Vamos falar sobre a maior máquina de moer traders iniciantes que existe no mercado financeiro, as consolidações, também chamados de mercados laterais. Se você já tentou operar no mercado financeiro por mais de um mês, você já sentiu na pele a dor de um mercado lateral. Você abre lá o teu gráfico, coloca os teus indicadores lá bonitinhos, tuas médias móveis, teu MACD, teu IFR. Num determinado momento, tua média móvel cruza para cima, o MACD gera o sinal, você obedecendo o teu setup clássico de tendência, vai lá e compra. Imediatamente após a tua compra, o preço sobe um pouquinho, perde força e despenca na tua cara, pegando o teu stop loss. Aí a tua média móvel cruza para baixo, você pensa que agora vai, o mercado vai derreter, você entra vendido. Ele cai um pouquinho, te dá uma falsa esperança e do nada engolfa tudo para cima, rasgando o teu stop de novo. Você toma 2, 3, 4 stops seguidos no mesmo ativo. E quando você afasta o zoom do gráfico, depois de já ter perdido muito dinheiro, você percebe que o preço não foi para lugar nenhum. Ele ficou preso dentro de um caixote. Isso acontece porque a gigantesca maioria das estratégias que te ensinam por aí, e até mesmo a maioria dos indicadores técnicos, foram desenhados para rastrear tendências. Eles precisam de direção para funcionar. Se você aplica uma ferramenta de tendência num ambiente que não está em tendência, você está tentando cortar um bife com uma colher, cara. Não vai funcionar e vai fazer uma bagunça. O primeiro passo para você começar a lucrar nesses cenários é entender a dura realidade estatística. Estudos mostram que os ativos financeiros, sejam eles mini índice, mini dólar, ações ou criptomoedas, passam cerca de 70% do tempo consolidando, 70% do tempo lateral. Eles estão acumulando ou distribuindo energia. A tendência clara, aquela pernada direcional que todo mundo ama operar, só acontece 30% do tempo. Então agora pensa comigo de forma lógica. Se o mercado passa a maior parte da vida dele andando de lado, por que você vai fugir desse cenário? Por que você vai ficar de fora esperando a tendência perfeita que demora dias, semanas ou meses para aparecer, se você pode aprender a extrair dinheiro justamente dos movimentos laterais? O dinheiro tá onde o mercado passa a maior parte do tempo. E é exatamente isso que a gente vai aprender juntos agora. Para você operar o mercado lateral, a primeira coisa, a habilidade mais fundamental que você precisa desenvolver é saber identificar que o mercado entrou em lateralidade antes que isso seja muito óbvio para todo mundo. Porque veja bem, quando um caixote já está lá perfeitamente desenhado com 10 toques em cima e 10 toques embaixo, até a criança de 5 anos consegue olhar e dizer que o mercado ali está lateral. O problema é que quando fica óbvio demais, o mercado já está prestes a romper. O dinheiro de verdade é feito por quem percebe a transição, por quem percebe a morte da tendência e o nascimento da consolidação logo no início. E como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai ler a pura e simples estrutura de mercado. Esqueça os indicadores por um momento. Limpa a tua tela. Vamos voltar para a essência da movimentação dos preços. Imagine que o mercado está numa forte tendência de alta. O que caracteriza uma tendência de alta?
topos e fundos ascendentes. O mercado sobe, faz um topo, aí ele corrige, faz um fundo maior do que o anterior, ganha força de novo, rompe o topo anterior e faz um topo mais alto. Isso é análise técnica clássica. Enquanto o mercado estiver rompendo os topos anteriores e formando fundos cada vez mais altos, os compradores estão no controle absoluto. O fluxo é de alta. Mas o mercado não sobe para sempre. Em algum momento, os grandes players, os institucionais que compraram lá embaixo, precisam colocar o lucro no bolso. Eles precisam realizar o que eles ganharam. E como é que eles fazem isso? Eles começam a vender as suas posições de forma passiva. Nesse exato momento, a estrutura do gráfico começa a te mandar sinais de fraqueza. Preste muita atenção no que eu vou te falar agora, porque essa é a primeira grande virada de chave dessa aula. O sinal de que a tendência morreu não é quando o mercado desaba. O sinal de que a tendência morreu é a falha estrutural. Acompanhe o raciocínio comigo. O preço sobe, faz uma correção e tenta armar uma nova pernada de alta para romper o topo anterior. Mas de repente, ele chega perto do topo anterior e perde força. Ele não consegue romper. Os compradores tentaram, mas encontraram um muro de ordens de venda. O preço recua. Ele tenta de novo mais uma vez e falha em fazer um topo mais alto. Quando você observa o preço falhando em renovar o topo por 2 vezes consecutivas, a tua mente tem que acender um alerta vermelho gigantesco. A estrutura de topos e fundos ascendentes foi quebrada. O mercado perdeu a direcionalidade. Ele deixou de ser um mercado de tendência e entrou num estado de equilíbrio de forças. Os compradores não têm mais força para empurrar o preço para cima e os vendedores ainda não têm força para empurrar o preço para baixo. Nasce a lateralidade. O mesmo raciocínio se aplica perfeitamente para uma tendência de baixa. Tá? O preço vinha caindo, fazendo topos e fundos descendentes, topos e fundos cada vez mais baixos. De repente, ele faz um repique, tenta cair de novo para romper o fundo anterior e falha. Ele tenta mais uma vez e falha de novo. Os vendedores secaram. A pressão de venda acabou. O mercado parou de cair e começou a andar de lado. Entender essa falha de estrutura, e até mais importante do que isso, perceber ela cedo é o que separa o trader profissional do trader amador no mercado. Quando você vê essa falha acontecendo ao vivo, você imediatamente para de procurar operações como você vinha fazendo. Você desliga o teu setup de tendência e você liga a tua mente para o modo de operação em consolidação. Fazendo isso, você acabou de se proteger de tomar uma sequência de stops que a maioria dos amadores vai tomar por continuar insistindo em operar a favor de uma tendência que já não existe mais. Beleza, Felipe, eu entendi. Eu vi a falha de topo, eu vi a falha de fundo e eu identifiquei que o mercado está lateral. E agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é mapear o movimento lateral que está sendo formado. Você precisa desenhar as fronteiras dessa consolidação. E aqui mora um dos maiores erros que os cursos básicos de análise técnica te ensinam. Eles te ensinam a pegar uma linha horizontal fininha e colocar ali exatamente no pavio do topo. E outra linha fininha exatamente no pavio do fundo. Eles dizem que aquilo ali é um suporte e uma resistência e que eles são inflexíveis. Só que isso é uma grande mentira. O mercado não respeita linhas finas, o mercado respeita zonas de liquidez. Quando você for mapear uma consolidação, você nunca vai traçar uma linha única. Você vai traçar um retângulo que englobe ali todo o corpo dos candles e os limites máximos dos pavios. Você vai criar uma faixa de preço, uma região de negociação. E por que isso é tão importante? Porque os grandes players sabem que a maioria dos traders de varejo, vulgo a sardinhada, coloca os seus stops exatamente acima daquela linhazinha fininha de resistência ou exatamente abaixo daquela linhazinha de suporte. O que o mercado faz o tempo inteiro dentro de uma consolidação? Ele dá aquelas violinadas, sabe? Ele sobe, passa um pouquinho da linha, aciona o stop de todo mundo que está vendido, pegando a liquidez desses caras e deixando um pavio gigantesco para só então voltar a cair com força para dentro do caixote. Se você trabalha com linhas, você é violinado e estopado o tempo todo. Se você trabalha com zonas de liquidez, você entende que aquele pavio foi apenas um teste nos limites da fronteira e você não entra em pânico.
Agora a gente chega na parte mais fascinante da aula. Como que a gente extrai dinheiro dessas zonas? Bom, existem basicamente dois tipos de mercados laterais e você precisa de uma estratégia específica para cada um deles. O primeiro tipo é a consolidação ampla. É aquele caixotão largo, onde existe um monte de espaço entre o suporte e a resistência. O segundo tipo é a consolidação estreita, onde o preço fica espremido, sem espaço para respirar. Vamos falar primeiro dessa consolidação estreita. Eu gosto de chamar ela de panela de pressão. Quando o mercado negocia num range muito curto, com candles pequenos, sem volatilidade, andando de lado ali por horas ou por dias, ele está comprimindo energia. É como se você estivesse apertando uma mola com toda a tua força. Só que o mercado financeiro é cíclico. A calmaria sempre, absolutamente sempre, antecede a tempestade. Uma consolidação estreita não serve para você comprar no fundo e vender no topo, porque não tem espaço para o teu trade evoluir. A matemática não está jogando no teu favor. O risco-retorno não compensa. Nesse cenário de panela de pressão, a gente usa a estratégia de captura de momento. A gente não opera dentro do caixote estreito, a gente espera a mola explodir. Só que aqui tem um detalhe crucial que vai salvar tua pele. Lembra que eu te falei que o mercado adora fazer movimentos falsos? Em consolidações estreitas, isso acontece aos montes. Tá? O preço rompe um pouquinho para cima, atrai os compradores afoites, depois devolve tudo. Como é que você foge dessa armadilha? Bom, você só vai operar o rompimento de uma consolidação estreita se, e somente se, o rompimento acontecer com uma barra potente de ignição, uma vela de momento. E o que é isso? É aquele candle grande, imponente, com o corpo cheio, que fecha de forma convicta, fora da região de resistência ou de suporte. Não pode ser um candle pequeno, não pode ser um candle deixando muito pavio. Tem que ser aquela barra institucional, aquela barra de convicção. E aqui o volume diz muito sobre esse tipo de sinal. Se ele estiver acima da média, é sinal de confirmação. E claro, quanto mais volume, melhor. Quando você vê uma panela de pressão sendo rompida por uma barra de força gigantesca com volume acima da média, ali está o dinheiro inteligente se posicionando. Ali está a energia acumulada sendo liberada de uma vez só. E é nesse momento, cara, que você vai entrar a favor do rompimento, com o teu stop protegido do outro lado da barra de força. E aí você vai surfar o nascimento de uma nova e poderosíssima tendência. Agora, e quando a consolidação é ampla? E quando o mercado cria um caixote gigantesco, onde a distância entre o topo e o fundo é muito grande? É aqui que a mágica acontece. É aqui que você pode gerar um fluxo de caixa constante para a tua conta. Numa consolidação ampla, o preço tem espaço para oscilar. Ele sai do suporte e demora um tempo até chegar na resistência. E vice-versa. A estratégia aqui é a gente trabalhar nas extremidades. A regra de ouro é, no terço inferior do caixote, você só busca por compras. Já no terço superior do caixote, você só busca por vendas. E no meio do caixote, no miolo da consolidação, você não faz absolutamente nada. Isso porque o meio do caixote é a zona de abate, é onde o preço fica errático e completamente sem direção. Agora, muita atenção! Quando o preço chega na zona de suporte, no terço inferior do caixote, você não compra cegamente. Você espera um gatilho de rejeição. Você espera o preço testar aquela região e deixar um candle que mostre que os vendedores perderam força. Com um martelo, um engolfo de alta, você compra ali, coloca o teu stop abaixo da zona de liquidez e aí o teu alvo é a extremidade oposta do caixote. E você vai repetir esse processo. O preço bateu na resistência, deixou um gatilho de venda, você vende, mirando o suporte. Isso é o básico bem feito. Mas eu te prometi que esse vídeo ia te elevar de patamar. Eu te prometi que eu ia te entregar uma visão institucional para você moer o mercado quando ele estiver de lado. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou te mostrar agora uma técnica avançada, uma dinâmica operacional que os grandes fundos utilizam para lucrar de forma quase infalível dentro de lateralidades amplas. É um conceito de grade de operações, uma forma de fracionar os teus lotes e criar uma armadilha perfeita para capturar o balanço do preço, transformando a volatilidade lateral numa máquina de fazer dinheiro. Eu vou abrir a tela do meu computador aqui e vou te mostrar no gráfico, nu e cru, passo a passo,
como montar essa estrutura operacional. Só que antes, eu preciso te fazer um convite muito importante. Preste atenção, as vagas para o meu grupo de acompanhamento estão abertas e você que está assistindo esse vídeo pode fazer parte da nossa próxima turma com uma condição surreal. O grupo de acompanhamento é o serviço de assinatura onde você conta com a expertise da equipe trade de valor para buscar só as melhores oportunidades de operações para você. Eu e o meu time analisamos incansavelmente todo o mercado para ti. A gente olha dezenas de milhares de gráficos todos os dias. Tô falando de ações brasileiras, ações americanas, futuros, criptomoedas e até opções. A gente varre tudo, nada passa batido. Estar no grupo é a forma mais inteligente de você terceirizar o trabalho exaustivo de estudo do mercado e receber na palma da tua mão só o filé mignon, só os ativos que possuem exatamente o melhor contexto para explodir. Quem tá com a gente desde o começo, seguindo as nossas recomendações à risca, tá dando risada sozinho. No grupo, sempre que aparecer aquele trade imperdível, aquele trade que você não pode ficar de fora, a gente envia um relatório detalhado, o que comprar, a que preço comprar, onde colocar o stop e onde é que estão os alvos. E não é sinalzinho jogado não, a gente acompanha o trade do início ao fim do teu lado, dentro da nossa plataforma e do nosso aplicativo. Sendo assinante da Trade de Valor, você tem acesso a lives exclusivas, centenas de horas de conteúdo educacional e uma reunião de alinhamento individual com o nosso time de analistas. Eu te garanto, esse serviço muda o teu jogo e encurta a tua curva de aprendizado em anos. Você que está assistindo esse vídeo tem desconto e para se inscrever é moleza. Basta clicar no primeiro link que vai estar aqui embaixo na descrição e preencher o formulário com teu nome, e-mail e número de celular, que a minha equipe vai entrar em contato com você via WhatsApp assim que possível. Ou se você preferir, aponta a câmera do teu celular para o QR Code que está aqui na tela. Agora que o convite está feito, bora para a prática. Chegou a hora de eu compartilhar a minha tela com você. Muito bem, aqui está o meu gráfico. Nenhum indicador plotado, apenas o preço para que fique extremamente fácil de você entender o que eu vou te mostrar aqui. Primeiro de tudo, eu quero te mostrar como uma consolidação começa. Como que a gente declara formalmente, ó, esse papel está iniciando uma consolidação. Porque conforme eu falei nesse vídeo, depois que o mercado já consolida há bastante tempo, e você tem lá 5, 10 toques na região de suporte, 5, 10 toques na região de resistência, aí já não adianta mais você querer operar a consolidação porque o rompimento muito provavelmente está próximo. Então o segredo é você encontrar essa transição de tendência de baixa para consolidação ou tendência de alta para consolidação logo cedo. E é o que eu vou te mostrar aqui. Nós vínhamos de uma tendência muito forte de baixa. Perceba como o preço desabou. Ele saiu de 19 para 7, ou seja, a gente viu uma queda de mais de 50%, que durou aí várias semanas. Bom, depois dessa queda, nós temos uma recuperação do mercado. Agora perceba muito bem, o que seria uma reversão de tendência aqui? Uma reversão de tendência seria se o mercado fizesse um topo, um fundo, e aí ele conseguisse romper o topo formado inicialmente. Isso seria uma reversão de tendência. Perceba que isso não ocorre. Ao invés disso, o mercado faz a primeira pernada de recuperação, marca um topo, aí ele corrige, marca um fundo e ao invés de romper o topo anterior, veja que ele faz novamente um topo nessa região. Tá vendo? Embora esta sombra deste candle aqui seja maior do que esta sombra, o fechamento é praticamente igual. Ou seja, o mercado tentou romper essa região e não conseguiu, ele não mostrou força. Então esse é o primeiro indício de que o mercado não quer entrar em tendência, ele quer consolidar. Ele forma um topo na mesma região do que o topo prévio. E a consolidação é formalmente declarada quando o mercado recua e ao invés de perder o fundo prévio, ele faz um fundo na mesma região do que o fundo prévio. Pronto, agora eu tenho 2 topos na mesma região, 2 fundos na mesma região. Eu estou oficialmente numa consolidação e conforme o mercado nos candles seguintes se desenvolve, você vai ver que essa consolidação ela se estende e você tem essa região aqui sendo respeitada de novo como suporte e aquela região respeitada de novo como resistência. Então você começa a ver a formação de fato de uma
consolidação de preço. Agora, duas coisas muito importantes. Primeiro, uma coisa que é muito comum e você vai ver muitas e muitas vezes acontecendo dentro da consolidação, e é aí que mora o problema, é o fato da consolidação extrapolar várias e várias vezes a região de resistência que você traz. Você traça uma nova região de resistência, o que o mercado faz? Ele extrapola ela de novo. Isso acontece várias vezes. É comum numa consolidação você ter o mercado extrapolando a região de resistência ou a região de suporte e você ter que redesenhar essas regiões. E lembra do que você aprendeu nesse vídeo. Região de suporte não é uma linha. Região de resistência não é uma linha. Como o próprio nome diz, é uma região, é toda uma zona que engloba vários patamares de preço. Resistência é a mesma coisa, é toda uma zona que engloba vários patamares de preço. Em segundo lugar, é muito importante que você entenda que você nunca vai conseguir fazer boas operações se você ficar esperando o mercado voltar exatamente no ponto que você quer dentro da consolidação. Eu quero que o mercado volte exatamente para aqueles R$18,05. Não. Perceba que nenhum topo, assim como nenhum fundo, é igual ao fundo prévio. Eles sempre são formados em regiões próximas ao fundo prévio. E aí que a estratégia da grade, que é o que eu vou te mostrar agora, é extremamente útil. Porque para operar um movimento como este, uma consolidação ampla, você não vai comprar numa linha, num ponto específico. Você vai fazer compras parciais em várias regiões de preço específicas. O primeiro passo, tá, é você marcar o topo da consolidação e o fundo da consolidação. Tá? O ponto máximo e o ponto mínimo. A grade consiste em você dividir a consolidação em três partes, em três terços. O primeiro terço é o terço onde você vai buscar por compras. Então eu vou colocar aqui esse terço de uma cor verde, tá? Eu vou colocar um preenchimento, uma cor verde. Então este é o primeiro terço, você vai buscar por compras. O terço superior é o terço onde você vai buscar por vendas e, portanto, eu vou preencher ele de vermelho. E o terço do meio, a gente pode deixar ele até vazio aqui, a gente pode deixar ele até vazio, sem preenchimento. É o terço onde você não vai fazer nada. Tá? Você não pode pensar nem em comprar nem em vender. Vamos supor que você tenha R$10.000 para operar este ativo aqui, esta situação de trade. Como é que funciona a estratégia da grade? A partir do momento que o mercado entra no terço da compra, você vai fazer compras parciais. Então você vai comprar um pouco aqui, digamos, R$2.500. Aí conforme o mercado aprofunda, você vai comprar um pouco mais aqui. E quando o mercado finalmente produzir um sinal de reversão, como este candle aqui, onde a gente tem sim uma sombra longa e um corpo verde relevante, você monta o resto da tua posição. Felipe, onde é que fica o stop da posição inteira? Na mínima do candle que você terminou de montar a posição, no candle de sinal, ou abaixo do fundo que foi formado pelos últimos candles. E aí, quando o mercado começa a encostar no terço da venda, você começa a se desfazer da tua posição. Gradativamente. Não vai vender tudo de uma vez. Você vai vender um pouquinho. Conforme o mercado entra, você vai vender mais. Veja que dessa forma, você inibe essa movimentação que é assim clássica das consolidações, do mercado não conseguir marcar uma região extremamente visível, né, de topo ou de fundo, de suporte ou de resistência. O mercado extrapola sempre essas regiões. Então você vai ir comprando devagarinho e vendendo devagarinho. É assim que o institucional opera. Olha que legal, aqui você foi comprando mais. Você vendeu um pouco aqui, você recomprou aqui. Você pode montar uma posição maior aqui. Entrou no terço da venda, eu vou vender um pouquinho. Penetrou ainda mais aqui o terço da venda, eu vou vender mais um pouquinho. E assim vai. Aqui você comprou um pouquinho, aqui você vendeu. Porque se você esperar, eu quero lá embaixo, eu quero que o preço vá lá embaixo, você vai ficar esperando, cara. Você vai ficar esperando. Então uma forma, sabe, de você ir domando a tua posição. Eu vou comprando um pouquinho, eu vou vendendo um pouquinho, e assim você vai fazendo excelentes pequenas operações. E obviamente, quando o mercado extrapolar a região de resistência, a região de suporte, você redesenha os terços. É muito simples. É muito simples. E você vai ver que isso vai acontecer várias e várias e várias vezes, tá? Você vai ter aí essa extrapolação, tá, dessas regiões. Tá? Olha aqui, ó. Olha o mercado aqui. Tá? Aqui o mercado teria estopado, você comprou aqui,
O mercado simplesmente estopou. E é normal, vai estopar. É mais raro operando dessa forma, mas vai estopar. Mas é importante que você visualize isso. E aí eu vou te dar uma dica extremamente relevante. Tá? Eu costumo dizer que o indicador IFR, quando você usa ele, né, o IFR 14 mesmo, clássico, com os níveis de 30 e 70, não costuma dar muito certo quando você opera as tendências. Mas nas consolidações, esses níveis são muito importantes. Tem 2 vídeos aqui no canal sobre o IFR e eu cito isso. São 2 níveis muito importantes, tá? Veja, conforme o mercado se aproxima do nível de 30, você vai querer fazer mais compras. Tá, você vai querer fazer mais compras. Conforme o mercado se aproxima do nível de 70, você vai querer se desfazer da tua posição. Nem sempre o mercado vai lá, ó, no 30. Mas aí você comprou um pouquinho aqui pela regra do terço, pela regra da grade. Entende? Você vai domando a tua posição assim. Olha quantas oportunidades você teve aqui, ó, dentro da consolidação. E você foi se posicionando gradativamente dentro da grade. E aí, incrível, né? Quando você entende a mecânica por trás das movimentações do preço, o mercado deixa de parecer um cassino e passa a ser um tabuleiro de xadrez onde você conhece as regras, você sabe como agir. A grande lição que você precisa levar desse vídeo é que a flexibilidade é a maior virtude de um trader profissional. Você não pode ser refém de um único cenário. Se o mercado está em tendência, a gente surfa a tendência. Mas se o mercado está lateral, a gente não cruza os braços e muito menos devolve os nossos lucros. A gente adapta a nossa visão, a gente muda a marcha e a gente passa a operar as extremidades e as capturas de liquidez das consolidações. O mercado financeiro não é sobre adivinhar o futuro, é sobre o presente, com extrema precisão e reagir de forma matemática e disciplinada. Quando você domina essa leitura que eu te mostrei nesse vídeo, quando você aprende a mapear as zonas ao invés das linhas, quando você entende como extrair dinheiro das consolidações, você se liberta, você sobe de patamar. Eu espero do fundo do meu coração que esse conteúdo tenha virado chaves importantes na tua cabeça hoje. E se você quiser continuar evoluindo, se você quiser estar do meu lado todos os dias, vendo como eu aplico isso na prática, não esquece de clicar no link aqui na descrição ou escanear o QR Code para entrar no nosso grupo de acompanhamento. É a melhor decisão que você pode tomar como trader. E claro, se esse vídeo te ajudou, se te trouxe valor de verdade, deixa o teu like aqui embaixo. Se inscreve no canal e já ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e as nossas lives diárias de fechamento de mercado. O teu apoio é fundamental para que a gente continue trazendo esse nível de conteúdo gratuito e pesadíssimo aqui para o YouTube. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Um forte e grande, afetuoso abraço. Muito sucesso nas tuas operações. A gente se vê no próximo vídeo.